Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, como vai você? Começa agora o Caldo de Cultura. Neste programa faremos uma homenagem à nossa Universidade Federal do Paraná, que agora, no dia 19 de dezembro, completará 100 anos de história. O Caldo de Cultura preparou um material especial com trechos de espetáculos e com a história dos grupos artísticos da universidade. Vamos mostrar também os museus da UFPR, que ajudam a guardar, preservar e a contar a história do Paraná. Tudo isso agora, não saia daí, o Caldo de Cultura já está no ar. Foi em 1892 que Rocha Pombo lança lá no Ouvidor Pardinho a pedra fundamental da Universidade do Paraná. Mas o projeto não foi adiante por conta da instabilidade gerada pela Revolução Federalista. Foi só em 1912 que surge aqui no estado um movimento pró-Universidade do Paraná. E em dezembro daquele mesmo ano, Vitor Ferreira do Amaral lidera a criação da nossa instituição. No ano seguinte, em 1913, a Universidade do Paraná começa a funcionar como uma instituição particular. Naquele mesmo ano, começa a construção do prédio central da universidade na Praça Santos Andrade, hoje conhecido como prédio histórico da UFPR. Ao longo da sua história, a universidade passou por uma série de dificuldades. Durante a Primeira Guerra Mundial, quase foi fechada. Foi só em 1950 que a instituição tornou-se uma universidade gratuita, adotando o tripé ensino, pesquisa e extensão. De lá para cá, a universidade também se preocupou com a difusão e a produção cultural no estado. Em 1962, é fundada a Orquestra Filarmônica da UFPR, uma consolidação da orquestra que já funcionava na Casa do Estudante desde a década de 40. Neste ano, a orquestra completou 50 anos de história. Em julho, foi aberta a temporada de espetáculos em comemoração aos 50 anos da orquestra e aos 100 anos da Universidade Federal do Paraná. A TV UFPR acompanhou alguns deles. Confira. Muitas personalidades participaram da idealização da primeira orquestra curitibana, mas foram o maestro Gedeão Martins e sua esposa Hildegard que reuniram em 1962 os jovens talentos musicais da cidade. Kurt tinha apenas 15 anos quando foi convidado a participar da então Orquestra Sinfônica Juvenil da Universidade do Paraná. Eu iniciei meus estudos na Escola das Artes com 12 anos de idade. E daí, depois de 2 anos, mais ou menos, a gente já tinha uma iniciação musical boa, com 2 anos de Belas Artes, então eu entrei na Orquestra Juvenil da Universidade Federal, que hoje é a Orquestra Filarmônica. Ao longo dos anos, a orquestra revelou músicos de renome no cenário paranaense, nacional e internacional e ajudou a formar a Orquestra Sinfônica do Paraná, a mais importante do estado. Hoje, a Orquestra Filarmônica da UFPR é composta por quase 40 músicos, entre voluntários e bolsistas. A participação é aberta à comunidade, mas grande parte dos integrantes é de estudantes ou ex-alunos da universidade. A impressão que eu tive quando cheguei é que era mais uma orquestra-escola. Não havia necessariamente uma preocupação com o repertório, e sim apenas como um espaço para prática e para atividade didática. A minha maior preocupação foi dar um rumo para a orquestra, um rumo no sentido estético e mesmo também social mais amplo, como, por exemplo, formar uma plateia, transformar a orquestra numa necessidade mesmo da cidade e da universidade. Durante os seus 50 anos, a Orquestra Filarmônica recebeu profissionais e apaixonados de todas as idades. Aqui, o aprendizado não acontece somente nos ensaios ou concertos, mas também na troca de experiência entre gerações. Gerações que se encontraram no concerto em comemoração aos 50 anos da Orquestra Filarmônica da UFPR, na noite de quarta-feira no Teatro da Reitoria. A Orquestra Sinfônica tem muito a ver com uma parte da minha vida, é uma coisa muito forte, né? Então isso ficou, e quando convidaram, eu me senti muito honrado porque, afinal de contas, a gente continuou fazendo música, né?
Mas a nível assim, de orquestra, é novamente como se fosse a primeira vez. O repertório contou com compositores consagrados, nacionais e internacionais, e emocionou a plateia, cheia de pessoas que fazem parte dessa história. É tudo, é um prazer, um hobby, eu me dedico bastante, porque agora tenho tempo, estou aposentado, então aposentei do meu trabalho. Então eu me dedico bastante, eu gosto. Em 1958, surgiu na universidade o coro, junto com a inauguração do Teatro da Reitoria. Anos depois, em 2012, também foi criado o Madrigal da UFPR. Ao som da pianista Karina Ferrer, o coro da UFPR começa mais um ensaio. Com mais de 50 anos de história, o coro foi fundado em 17 de outubro de 1958 pelo maestro Mário Garal. Atualmente é composto por 60 integrantes. Desde 1988, o principal objetivo dos orientadores do coro é a formação individual do elenco, preocupação que permite o acompanhamento mais sólido de cada cantor e o ensino e pesquisa de técnica vocal, canto e interpretação. Em 1994, a partir do desejo de alguns dos integrantes do coro da UFPR, surge o Grupo de MPB da universidade. Neste ano, eles fizeram diversas apresentações em comemoração aos 100 anos da UFPR. Confira. Foi em 1994 que surgiu o grupo de MPB da UFPR, a partir do desejo de integrantes do coral da universidade de cantar música popular brasileira. O grupo é formado por profissionais e estudantes de dentro ou de fora da universidade. Enquanto aprimoram as possibilidades da voz como um recurso artístico, os integrantes também pesquisam e ajudam a difundir a música brasileira. E no próximo bloco, conheça a Tessera Companhia de Dança da UFPR e o teatro entra em cena com a palavra ação. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. A Tessera Companhia de Dança da UFPR estreou neste mês o espetáculo Lápise. A companhia existe há mais de 30 anos. Ela é reconhecida no Brasil e fora do país. Neste ano, a Tessera foi uma das convidadas para se apresentar na Bienal Internacional de Dança, que foi realizada em Curitiba. O espetáculo apresentado foi o Só em Acapulco. A coreografia é uma leitura aberta da estética brechtiana. O exílio, a solidão são elementos presentes no espetáculo e nas obras de Brecht, que já foi exilado e escreveu boa parte de seus textos no período de uma Alemanha pós-guerra. Quando nós começamos a pensar na questão da ideia do conceito coreográfico, resolvemos não optar em trabalhar nos conceitos de Brecht, e sim de como seria a emoção do próprio Bertolt Brecht, estando numa situação de exílio em Nova York. Falar do alemão Bertolt Brecht não é uma novidade para o grupo. O espetáculo já foi apresentado no ano passado, numa das comemorações de aniversário da Tessera. E também o conceito de dança moderna de origem germânica é a principal influência da companhia. A Tessera foi criada em 1981. Nesses mais de 30 anos de história, a companhia se dedicou à pesquisa e ao ensino da dança moderna. Não é um estilo de dança, e sim uma técnica de dança formativa. Então nós criamos uma estética toda especial para a Tessera, que é aliar a técnica de dança moderna, mais os conceitos da dança teatro. Então a gente chega a um resultado muito legal, que é muito particular da Tessera.
Desde a década de 80, a Tessera já era reconhecida nacionalmente por conta das participações em festivais de dança nacionais. Ao longo de sua trajetória, desenvolveu um trabalho de dança moderna com elementos do teatro, do simbolismo e dos signos da pós-modernidade. No ano passado, em homenagem aos 30 anos do grupo, alguns espetáculos especiais foram criados. Arthur foi um deles, coreografia que abriu as comemorações do 30º aniversário da companhia. Outra obra de destaque foi Diacronia. No palco, a Tessera apresentou remontagens coreográficas que marcaram a primeira fase do grupo. E o espetáculo Valsa número 30, coreografia baseada na obra de Nelson Rodrigues, Valsa número 6. Para o diretor da Tessera, a indicação para a Bienal ajudou a coroar as comemorações. Ter o privilégio de participar de uma Bienal importante, onde vai reunir grupos da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, e alguns grupos de Curitiba, e nós fomos escolhidos. Para nós isso é uma honra e mostra que a Tessera está muito bem situada no cenário da dança no Brasil e no mundo, e esse reconhecimento vem coroar esses 30 anos de trabalho. Já falamos da dança, da música, do canto, mas agora é a vez do teatro entrar em cena com a companhia Palavração. O grupo ficou em cartaz durante 3 meses com o espetáculo Um Olhar Brechtiano. Confira. Olá, cavaleiros! Sejam bem-vindos! Um Olhar Brechtiano é um novo espetáculo da companhia de teatro Palavração. O espetáculo articula 4 obras de Bertolt Brecht. Todas levantam questões presentes atualmente, como a sensação de que podemos ter tudo e, ao mesmo tempo, achar que sempre está faltando alguma coisa. Você, quando vê uma peça de teatro, geralmente, às vezes, a gente vê uma peça e fica tomada até o olhar, pelo olhar da peça. Por isso falamos de olhar brechtiano, porque o olhar brechtiano é diferente. A peça te olha, mas de repente te quebra o olhar. Te faz um estranhamento, você se estranha e se distancia do que está acontecendo, e isso te permite refletir sobre o que está acontecendo. Essa obra de Brecht é importante por isso. Nos traz constantemente a obrigação de defrontar-nos com o que estamos vendo e obrigar-nos a pensar, a tentar alguma conclusão sobre aquilo que estamos vendo. Não, Arthur. Você não pode estar desse jeito na frente dos vendedores de couve-flor. Isso parece tão artificial. Que rola. Hoje em dia ninguém parece natural. Quando eu ando, quero que notem que estou andando. O espetáculo fica em cartaz até o dia 16 de dezembro no Teatro Universitário da UFPR, o TUNE. Um dos papéis da universidade é o de ensinar. Por isso, além dos grupos artísticos, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade mantém um curso de musicalização infantil e o curso de dança moderna da UFPR. O CDM estreou esse mês o espetáculo Urbanidade e Humanidade 2 e o Música para Todos fez uma homenagem ao Rei do Baião com uma bela apresentação. Estes 2 materiais você confere agora. Cerca de 100 bailarinos do grupo de dança moderna da UFPR dividiram o palco no espetáculo Urbanidade e Humanidade 2. Eu vou conversar agora aqui com a Juliana para explicar um pouco como é que funciona o curso de dança moderna aqui da UFPR, né? Como é que vocês trabalham a dança moderna aqui?
Nós trabalhamos a dança moderna como uma técnica formativa para bailarinos. Ela é de origem germânica e a gente trabalha todos os dias, de segunda a sexta-feira, na parte da tarde. Ingressam no curso de dança moderna crianças a partir dos 8 anos de idade e até 21 anos. E como é que essas crianças fazem para entrar, né? Elas participam de um teste de seleção todo início de ano. As nossas inscrições são feitas de fevereiro a março de 2013, no caso. E elas participam do teste, em março matriculam-se e cursam o ano todo até dezembro, quando a gente chega nessa parte do espetáculo. Todo mundo afinado e caracterizado. As crianças do projeto de musicalização infantil da universidade, o Música para Todos, numa bela apresentação, homenagearam o centenário de nascimento do rei do Baião, Luiz Gonzaga. O espetáculo também celebrou o encerramento de mais um ano de atividades. No Música para Todos, crianças entre 7 e 12 anos são inicializadas no universo musical, tendo aulas teóricas de instrumentos e de canto. Bom, e eu estou aqui com as crianças do Música para Todos e elas vão falar um pouquinho para mim como é que funciona o projeto. Primeiro contem para mim qual instrumento que você toca. Flauta. Você? Flauta. Flauta. Eu vou falar com o Giovanni agora, que está aqui do meu lado. O Giovanni, ele tem 7 aninhos e o Giovanni também toca flauta. Giovanni, tem como você tocar um pouquinho essa flauta para a gente ouvir? Toca para mim. Aê, muito obrigada, Giovanni. Por que você decidiu entrar no projeto? Foi a mamãe que avisou? Como é que foi? Não, é que eu queria tocar um instrumento um dia, daí minha mãe me colocou aqui para mim tocar flauta doce, daí em 2013 eu vou escolher o instrumento que eu vou tocar. Ah, é? E você gostou? Uhum. E aí, ano que vem, você já sabe, além da flauta doce, qual o outro instrumento que você quer tocar? Violão. Violão, que bacana. Bom, agora eu vou conversar então aqui com a Laura. Laura, você toca qual instrumento mesmo? Violino. E como é que você decidiu que você queria tocar violino? A minha mãe, ela toca violão, mas aí eu achei meio enjoado, assim. Aí eu peguei violino, que é parecido com um violão, mas ele é de arco, em vez de você tocar com a mão. Para você ser um bom músico, elas vão muito além de você simplesmente ter a postura para tocar um instrumento. Um bom músico, ele tem todo um conhecimento de ritmo, de performance também. Ele tem um desenvolvimento de ouvido, de percepção, né, geral e auditiva, um desenvolvimento de coordenação do corpo todo, que faz parte disso. O senso estético, o saber tocar em grupo, tudo isso é formação do músico. Tudo isso é trabalhado aqui? Tudo isso é trabalhado aqui. Além de iniciarem as crianças na música, o curso também pretende aumentar a sensibilidade dos pequenos. Então, como é centenário, comemoração no país todo do centenário de nascimento do Luiz Gonzaga, a gente decidiu fazer uma homenagem, né? Já que a gente também vê na obra do Luiz Gonzaga uma grande possibilidade de musicalização sobre a música brasileira, de fato, começar por aí. E como o projeto trabalha com isso, além dos instrumentos, toda a parte de sensibilização musical, eu achei que era uma boa pedida para esse ano. A musicalização infantil é de graça. São 2 aulas por semana. Os alunos podem se matricular pelo telefone 3310 2742. Os 50 primeiros que ligarem conseguem vaga.
O período para as inscrições para as turmas de 2013 vão de 5 de fevereiro a 5 de março do ano que vem. E no próximo bloco, conheça os museus da Universidade Federal do Paraná. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Para quem não sabe, a UFPR possui um museu de artes que fica no segundo andar do prédio histórico. O Musa fica em cartaz até março do ano que vem com a exposição 9. Confira. A arte contemporânea ganhou espaço no Museu de Arte da UFPR. As obras de 9 artistas ficam expostas até março do ano que vem. Os artistas foram convidados pelo professor de artes da UFPR, Geraldo Leão. O ponto em comum entre eles é o fato de que todos passaram pela universidade. A ideia da exposição é mostrar a relação entre a vida acadêmica e o mundo artístico. Tradicionalmente, o que a gente chama de arte moderna se constituiu como oposição à Academia de Belas Artes, né, no século XIX, e que, a partir daí, conferiu ao termo acadêmico uma sensação tremendamente negativa, né? Então, a partir daí, como a gente vive numa academia, e esse ano a Universidade Federal está fazendo 100 anos, né? Eu pensei em fazer uma exposição que discutisse justamente esse tipo de preconceito, porque hoje, nos nossos dias, talvez a academia, a universidade, seja o lugar onde as pessoas tenham a maior liberdade ou seja, encorajadas com a maior potência, com a maior liberdade possível, a produzir quebras de paradigma, né, rompimento com situações estabelecidas, conservadoras, e com a proposição de novos modos de ver o mundo. Então, a partir daí que eu pensei em escolher artistas de 3 grupos etários diferentes, mas que tinham em comum o fato de terem passado por um curso superior de arte. Ângelo é um dos 9 artistas que fazem parte da exposição. Ele apresenta um trabalho fotográfico que discute, entre outras coisas, a relação de poder entre o centro e a periferia, que podem ser percebidas por meio da arquitetura. Quando a arquitetura urbana ela caminha em direção ao topo, e o que vai sobrando, esses lugares que vão sobrando, eles recebem muito grafite, muita expressão urbana, expressões muitas vezes bastante políticas. E o que eu faço são esses rolés fotográficos. Eu dou umas voltas pela cidade fotografando esses lugares. E aí eu monto essas colagens. Então eu me aproprio também um pouco dessa linguagem urbana e eu trago a partir da própria técnica do Lamb para dentro da galeria, só numa escala menor. Também para tensionar um pouco essa ideia do que cabe dentro do museu, o que não cabe, qual que é o tamanho do discurso urbano dentro de um museu e, enfim, tensionar essas questões. A universidade também possui um museu de arqueologia e de etnologia. Ele foi criado em 1962 e é o primeiro museu universitário do estado. Estes armários metálicos guardam parte da história do Paraná. Aqui estão acondicionadas milhares de peças da área de arqueologia, como objetos líticos, ou seja, feitos em pedra, ossos, crânios e urnas funerárias. Grande parte do acervo foi constituída a partir de pesquisas feitas em sítios arqueológicos do estado, em especial entre as décadas de 1950 e 70. Esta é apenas uma das áreas da reserva técnica do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. E para manter um acervo tão extenso, é preciso contar com o trabalho do museólogo. O museólogo ele tem um trabalho que transpassa todas as áreas dentro do museu. Então, o museólogo ele pode trabalhar com conservação, ele pode trabalhar com documentação e catalogação, ele pode trabalhar com a produção de exposições e também com o setor educativo. Isso vai depender de cada museu, como cada museu aloca o seu museólogo. Mas, em geral, o museólogo ele trabalha transpassando todas as áreas dentro do museu.
A UFPR está em processo para a abertura de um curso superior na área de museologia. Na última década, a demanda pelos profissionais da área aumentou no Brasil. O trabalho de conservação e documentação, catalogação, é um trabalho que é feito muito devagar e com cuidado, porque a maioria das peças que entram para o acervo de um museu, seja um museu de arte, um museu de história, um museu de arqueologia e etnologia, como é o caso aqui, são peças que chegam frágeis, ou são peças antigas, ou são peças que vêm de campo, no caso da arqueologia. Então, elas precisam, cada uma com a sua especificidade de cuidados e um manuseio específicos. Por exemplo, a arqueologia, quando vem no trabalho de campo, a gente necessita, muitas vezes, fazer uma higienização e até lavar algumas peças, porque elas vêm cheias de terra. No caso da etnologia, que são materiais em palha, materiais feitos com tecido, com plumária, a gente precisa de ter muito cuidado na hora de guardar, evitar que a luz incida diretamente em cima daquela peça, tomar um cuidado com a questão da climatização. A gente não pode ter uma umidade muito alta, mas também não pode ser muito baixa, porque a umidade muito alta propicia fungos, bactérias, isso pode atacar, principalmente o material orgânico, mas também uma umidade muito baixa pode ressecar, por exemplo, a madeira, pode ressecar o papel. Então, assim, na verdade, cada acervo vai demandar um cuidado. Artefatos como arcos e flechas, cestaria, peças em arte plumária e cerâmica compõem o setor de etnologia. Aqui estão objetos que remontam à tradição de 40 povos indígenas, como Ixetá, Guarani e Caingangue. Já o setor de cultura popular reúne peças em cerâmica, tecido, artefatos e utilitários de várias regiões do Brasil, com destaque para o litoral paranaense. Também estão preservados adornos, instrumentos musicais e trajes utilizados em manifestações como a congada, o fandango e a cavalhada. É uma cultura, na verdade, que é algo mais comum ao nosso dia a dia, que vem das lembranças, que são as tradições, né? Só que, claro, umas tradições remodeladas, né? Porque a gente vai vendo com o fluxo, com o passar do tempo, elas vão se modificando, sendo acrescentadas coisas, né? A unidade de documentação textual, sonora e visual é encarregada do armazenamento, conservação e preservação de documentos. Ela abriga também fotografias, filmes em diversos suportes, fitas cassete, CDs e DVDs. Tudo mantido em condições ideais de temperatura e umidade, visando a preservação. São documentos administrativos que contam sobre a história do museu e também documentos que foram recolhidos pelo museu de pesquisadores, cientistas, né, que fizeram trabalhos relacionados à atividade, à missão do museu e que doaram esse acervo para o museu. Então, é esse basicamente o material que nós temos para trabalhar aqui. Mais do que conhecer o passado, é também você conhecer o que as pessoas querem saber. Nós queremos saber mais sobre arqueologia. Sobre o que vocês querem saber? Sobre os sítios do litoral. Então, a gente busca isso aqui dentro e traz para o público. Eu acho que, na verdade, mais do que conhecer coisas antigas, é fazer essa relação do que as pessoas querem conhecer e o que o museu pode oferecer para elas. E o Caldo de Cultura fica por aqui. A TV UFPR vai entrar em férias, por isso, a partir da semana que vem, você vai conferir os melhores momentos do Caldo de Cultura 2012. Nós voltamos com uma programação inédita no ano que vem, você não perde por esperar. Bom, e se você quer rever este programa e os outros programas da UFPR TV, é só acessar o nosso site tv.ufpr.br. Bom, gente, eu fico por aqui. Um Feliz Natal para vocês e um 2013 cheio de cultura. É o que nós, da equipe do Caldo, desejamos.